Se você não conhece o Monetiza Canal de Corte, é meu curso sobre canais de cortes, onde eu te explico o método NAMI, que é o melhor método para você conseguir monetizar um canal de corte. Mas caso você queira saber mais, é só clicar no link na descrição, fechou? Bora continuar. E aí eu descobri o quê? Eu vou tentar fazer um experimento. Eu não recomendo isso para ninguém, eu não sou nutricionista, eu não sou educador físico. Eu estou aqui apenas como uma pessoa física, não profissional, falando sobre o que eu fiz. Eu comecei a fazer esse jejum dopaminérgico para tentar readaptar o meu sistema dopaminérgico. Então eu cortei tudo. Toda quarta-feira eu comia hambúrguer, tomava uma cerveja IPA. Todo final de semana, cara, vinhozinho, etc. Eu falei, não, eu vou fazer um jejum de dopamina e vou ver se eu consigo voltar a sentir. Não, ainda, desde daquela vez, nunca mais bebi álcool, nada assim. Algumas coisas que eu notei. Eu não gosto tanto de álcool quando eu achava que eu gostava. E de hambúrguer e pizza. Sinceramente, não. Quando eu me estresso muito, me dá mais vontade de comer. Eu vi que você postou uma coisa assim. É. De que em todos esses dias, você falou assim, em todos esses dias eu não tinha sentido vontade ainda de comer um doce. Aí justamente num dia lá que você tava mais estressado, né? É. E tem bons estudos que mostram por quê. Lembra das duas vias, a mesolímbica, que é a via, digamos, mais emocional, mais rápida de dopamina, e a mesocortical? Uhum. A mesocortical é a via que faz assim, Lutz, cara, você entrou numa dieta e tá treinando. Você quer chegar no verão com corpo X. E você tem um hambúrguer na sua frente. A via mesocortical dopaminérgica é a que faz você não comer o hambúrguer em prol de uma recompensa lá na frente. Entendi. A via que vem pro córtex pré-frontal é a que fala assim, eu não vou comer agora esse doce porque eu quero perder peso, que vai acontecer ali na frente. A via mesocortical, ela permite que você atrase a recompensa. A via mesolímbica faz você comer o doce na hora. Faz você ser mais impulsivo. Tanto é que tem bons estudos que os caras fazem. Você bota eletrodos aqui no córtex pré-frontal do pessoal, nos estudos, e faz uma estimulação magnética transcraniana. Ou seja, você estimula o córtex pré-frontal desse pessoal por fora do crânio, diminuindo um pouco a atividade dessa região. E bota essa galera jogar pôquer, por exemplo. Cara, eles ficam muito impulsivos. Eles não conseguem controlar, tipo assim, não, eu vou segurar essa mão pra tentar na próxima, eu vou esperar pra ver se depois eu consigo. Eles ficam muito impulsivos. Se você fizer isso e botar uma pessoa comer, a pessoa fica muito impulsiva, come demais. E quando você tá estressado, tem bons trabalhos publicados, principalmente na Cell, na Cell Reports, que é uma revista sensacional de ciência, mostrando que quando o cortisol aumenta demais, que é o hormônio do estresse, a função do córtex pré-frontal tende a diminuir. Então, quando você está muito estressado, você meio que desliga a região do cérebro envolvida por controlar os seus impulsos. E adia a recompensa. E aumenta a de recompensa. A de recompensa imediata. E aumenta a agressividade. Quando você está estressado, a sua agressividade tende a aumentar. Inclusive, se você pega um ratinho de laboratório e estressa ele, a primeira coisa que ele vai fazer é atacar o amiguinho. Porque o comportamento agressivo diminui o estresse. Isso explica muita coisa de muita gente estressada que quebra coisa, etc. Né? A agressividade diminui o estresse. Então, o que eu fiz? Falei assim, não, eu vou tentar me submeter num contexto dopaminérgico, hipodopaminérgico, com menos dopamina, para ver se eu consigo sentir alguma coisa. Então eu senti isso. Senti que eu não gosto tanto de álcool quanto eu achava. Senti que eu não preciso tanto daquelas comidas quanto eu precisava. Mas tem uma questão. Parece que a minha impulsividade com o trabalho aumentou. Como assim? Quando a gente fala de vício, eu vou fazer uma ressalva aqui para que a galera que está assistindo acompanhe para frente, tá? Já com essa nova nomenclatura. Quando eu falar de vício, pessoal, ou droga, eu não estou dizendo necessariamente com coisas ilícitas, tipo cocaína, crack, etc. Eu estou falando tipo até vício de comportamento. Vício em pornografia, vício em videogame, vício em comida. Embora exista uma discussão enorme na literatura se existe ou não um vício em comida, umas pessoas acham que sim, outras dizem que não. Eu assumo que sim, eu assumo que você consegue ficar dependente ou muito necessitado de um alimento. Então, quando eu falar vício aqui, eu estou falando de todo esse globo. Cara, vício, para você ter uma noção, pode, por exemplo, pacientes que pararam de usar cocaína porque entraram na igreja. Eles podem ficar viciados na igreja. Eles podem trocar comportamento
de recompensa deles da cocaína pro grupo social que eles foram inseridos. Você pode ser viciado numa narrativa, cara. Por exemplo, comunismo, direita, esquerda. Você pode se viciar numa narrativa. Total. Sabe? E por que você pode se viciar numa narrativa? Porque aquilo é recompensador para você. Muita dopamina. Você pode, até uma pesquisadora chamada Anna Lembke, que é uma psiquiatra de Stanford que estuda muita adição, ela fala que os alcoólatras, ela trabalha muito com alcoólatra, os alcoolistas que melhoraram do alcoolismo podem viciar nos alcoólicos anônimos. Porque você troca o vício. E eu acho que eu troquei. Eu acho que eu troquei a minha impulsividade por, sei lá, hambúrguer, pizza, por trabalho. Então eu tô percebendo que eu tô direcionando mais a minha motivação e o meu comportamento para trabalho. E eu me considero um pouco workaholic. Eu acordo pensando em trabalho, eu trabalho o dia todo, eu durmo pensando em trabalho. E comecei a treinar mais também na academia. Então, acho que o meu sistema dopaminérgico meio que guiou para outros lados aquilo que eu já fazia, só que talvez para lados mais funcionais. Eu, pelo menos, acho melhor ser viciado em trabalho do que em álcool. Justo. Né? E provavelmente é isso que está acontecendo no meu cérebro, cara. Tem trabalhos que mostram... Tem um trabalho da década de 90, bem bacana, que eles pegaram pacientes que o que acontece? Tem trabalhos que mostram que depois de 14 dias, 21 dias, 14 a 21 dias, mais precisamente 4 semanas, com razoável certeza, você consegue reajustar o seu sistema dopaminérgico depois que ele está disfuncional assim. Como que a galera descobriu isso? São poucos dados na literatura e dados indiretos. É uma coisa difícil de estudar isso, né? Mas como que a galera chegou nessas conclusões? Se você tem um estudo bem legal que pegou um grupo de pessoas alcoólatras que tiveram que ser internadas devido a usar tanto álcool. Eles perceberam que uma grande parte desses pacientes, se eu não me engano 70% deles, tinham depressão. Eram alcoólatras e apresentavam depressão. Internaram esses pacientes no hospital. Os pacientes não tiveram mais contato com álcool por 4 semanas e não receberam nenhum tratamento de depressão. Nenhum tratamento para depressão. Eles só pararam de usar álcool, que aumenta a dopamina. O que eles perceberam depois de 4 semanas? Apenas 6% das pessoas tinham depressão. As outras pessoas, os sintomas entraram em remissão, sem tratamento para depressão, só cortando álcool. Caralho. Ou seja, provavelmente você tirou aquela substância hiperdopaminérgica e o sistema, ali em 4 semanas, deve ter se reajustado e o paciente saiu do quadro de depressão. Entendi. Você sacou o que o estudo fez? Botou a galera no hospital, a galera era alcoólatra e tantos por cento deles tinham depressão. Ninguém foi tratado para depressão, cara. 70% do grupo tinha depressão e ninguém recebeu tratamento para depressão. A única coisa é que tiraram o álcool, tiraram o vício deles, que o álcool aumenta a dopamina. O sistema deles devia estar baixo, dopaminérgico, devia estar para baixo. E isso devia causar depressão, ou pelo menos contribuir para os sintomas depressivos. Um sistema hipodopaminérgico devia deixar eles mais para baixo, menos motivados, mais anedônicos, sem conseguir sentir prazer. Quando eles tiraram o componente de álcool, sem tratar a depressão, depois de 4 semanas, apenas 6% continuaram com depressão. O resto da galera melhorou, só tirando uma substância que aumentava a dopamina. Provavelmente porque o sistema dopaminérgico deve ter se reajustado. Então, se você ficar talvez 14 dias, 21 dias sem o componente, essa doutora Anna Lembke, que é talvez a maior especialista hoje sobre adicção no mundo, professor de Stanford, ela fala que na prática clínica dela, ela vê que 14 dias é um número de dias suficiente para ocorrer uma mudança comportamental significativa sem a substância hiperdopaminérgica. Entendi. Então, você fuma cigarro, o cigarro é o pior. Depois a gente pode falar o porquê. Não necessariamente por causa do aumento de dopamina. Ele não aumenta tanto dopamina quanto cocaína, crack, anfetaminas, por exemplo. Só que o cigarro tem muito envolvido com vício contextual. É mais difícil ser tirado do paciente, porque ele associa com muita coisa o cigarro. Então é uma armadilha maior. Mas ela vê que pacientes que ficam sem cocaína, ficam sem álcool, depois de 14 dias conseguem começar a sentir pequenos prazeres com outras coisas. Provavelmente devido a um up-regulation desse sistema dopaminérgico. Entendi. Sacou? Eu tenho percebido em algumas coisas, cara. Por exemplo, eu fico muito feliz comendo um PF.
é o ponto alto do meu dia, da minha semana, comer um PF. Um prato feito. Um arroz, um feijão, sabe? Parece que eu sinto mais as texturas dos alimentos, porque é o que o meu sistema tem. Ele se adaptou a ter isso como ponto mais alto de prazer. Então é fácil gerar recompensa no meu cérebro agora. Eu já ouvi muita gente criticando o jejum de dopamina, porque é o que você tinha falado, ele é meio mal entendido, né, pela galera. Eu mesmo já vi um monte de vídeo de gringo fazendo, tipo assim, dopamine fasting, né, 21 dias sem dopamina. Aí o cara, ele tira assistir filme, tá ligado? Não, aí é demais. Tira o bolo, tira o chocolate e tal. Até num episódio do Joe Rogan, acho que até com o Uber, mano. O Joe Rogan falou que tinha uma galera lá no Vale do Silício até parando de olhar no olho da galera por causa do jejum de dopamina. Aí é o ser humano levando tudo pros dois extremos, né? Aí é demais, não é necessário isso. Não precisa fazer isso. A questão que eu levanto aqui, você não precisa fazer o que eu tô falando aqui pra você fazer. Ninguém precisa. A questão que eu tô falando aqui é que se você quiser tentar, talvez você consiga melhorar com uma ferramenta que é gratuita, baseada em ciência. Você pode conseguir melhorar algum traço comportamental seu do seu dia a dia. Talvez, em vez de comer hambúrguer todo dia de noite, comer só quarta-feira ou comer só final de semana. Pode ser que o hambúrguer do final de semana seja mais gostoso do que o todo dia, se você comer só final de semana. Entendi. Né? E tô gostando, cara. Não sei se volta a beber álcool, não sei se volta a comer porcaria. Tô achando legal. E realmente, talvez por eu estar enviesado, é uma evidência anedótica, eu que tô criando isso na minha cabeça, mas realmente depois de uns 10 dias começou a ficar relativamente mais fácil. Entendi. Fazer. Os primeiros dias foram bem ruins. Eu lembro que quando você começou, você falou que tava com medo de se sentir mais estressado e tal. Rolou isso? Não. Não rolou? Não. A única coisa é quando eu tô, por exemplo, esses tempos caiu o WhatsApp, né? E eu atendo online. E me ferrou, né, velho? Puta merda, me fudeu. Entendi. Aí eu senti estresse, mas não porque quando você faz isso, você ajusta muitos parâmetros no seu corpo, cara. Muita gente que me acompanha sabe que eu tenho um daqueles clássicos canais de cortes de podcast, onde você pega um pedaço do podcast completo e faz vídeos menores, mostrando apenas partes mais importantes. E muita gente me pergunta também quanto a gente ganha com as visualizações, ou se a gente já ganhou muito dinheiro. Bom, para esclarecer essa dúvida de vocês, vou apresentar exatamente quanto a gente ganhou em um mês monetizados. Então prepara o print que vai aparecer bem rápido aqui na tela. Conseguiu ver? Não? Então assiste o vídeo de novo, ou então eu tenho uma solução muito melhor para você. Se você for no primeiro link aqui da descrição, acabei de colocar o vídeo onde apresento certinho as nossas métricas e quanto ganhamos.